Primeiro, nós vamos comentar da Vanessa, que fez uma mudança praticamente radical, tá? Ela não sabe o que ela quer da vida dela e agora ela mudou de novo. Ontem à noite, a Vanessa estava conversando lá com a Flora, e eu até vi um trecho dessa conversa, e ela estava avaliando que a melhor opção seria votar agora no Sasha, gente. No Sasha, que ela estava combinando voto. Pois assim, de alguma maneira, eles conseguem a maioria dos votos e ninguém do grupinho e do grupão iria pela votação cara a cara. Só que a Flora, que estava nesse papo, apontou que há sim risco do Sasha de fato ir para a roça, mas voltar novamente fazendeiro, que é uma coisa que não seria favorável ali pro grupão, né? Então, nessa conversa aí das duas, elas chegaram a essa conclusão, tá? Para poder se proteger também, gente, a gente destaca agora aqui também uma outra conversa que rolou, justamente da Flor. A Flor, você sabe, a gente comentou ontem em todas as lives aqui do Bora, a Flor praticamente está confirmada para essa roça, né? Assim, são pequenas as chances dela de fato escapar. E ela também combinou votos com a Vanessa e com a Flora. Ela diz que não se deve ter medo de votar nessa galera que ainda não foi, e também não tem que ter medo de votar em quem já foi, né? Porque ela diz que quem volta da roça, tecnicamente falando, tem mais força, né? E aí ela até fala assim, o Babu até saiu na 9ª roça, né? Então a Flor meio que dá essa cantada de bola ali. Ela tava conversando com a Vanessa, com a Flora, e aí ela fala assim, eu vou onde tiver mais voto. E acabou. Aí a Vanessa disse, então a gente confirma, tá? Não fala nada pra ninguém. Aí a Flor, ou não fala nada, mas amanhã eu vejo. A não ser que eu seja uma das primeiras, disse a Flor. A própria Flora, que estava no papo, vira pra ela e fala assim, ou não fala, ela ia perguntar, ela não ia perguntar nada pra gente, só ia na onda do nosso voto. Aí a Flor, minha preocupação era ser a primeira, mas se vocês querem fazer uma estratégia, eu faço. É aquele papo, né, gente? A Flor dizendo e respondendo a mesma coisa pra todo mundo o tempo inteiro, né? Se for pra seguir uma estratégia eu faço e tal. Chega na hora ela vai lá e muda tudo, né? Amores, vai macetando esse like, estamos aqui diretamente do aeroporto com as últimas da Fazendona pra você. E aí, a Vanessa fala assim, mas não dá pra fazer uma combinação lá e na hora a gente fala, vamos deixar pra ver, né? Porque a Flor falou isso no começo, depois já falou que queria fazer uma combinação. Aí a Vanessa meio que jogou ela contra a parede, né? Aí a Flora, a gente tá estudando a possibilidade de ser isso. Aí a Flor, agora não tem essa de não voltar, de não votar. Se for pra me proteger, eu vou sim. Foi quando ela fala, né, que eu comentei lá agora há pouco, né, que ela fala, o Babu foi até em 8 roças, voltou de 8 e só na 9ª roça que ele saiu. Então eu vou ficar quietinha, eu não sou boba, vou botar no meu na reta porque teria dito ela, certo? Bom, aí, gente, a Flora também se chocou e se revoltou com a combinação que a Vanessa fez com o Sasha para poder votar na Flor. Aí a Flora virou e falou assim, o que você estava conversando com o Sasha? Aí a Flora, por que você falou isso pra ele? Aí a Vanessa, porque a gente precisava somar voto. Porque assim, veja só, a Flora chega e pergunta, o que você estava conversando com o Sasha? Aí a Vanessa conta. Aí depois ela pergunta, por que você falou tudo isso pra ele? Aí a Vanessa diz, porque a gente precisava somar voto. Aí a Flora, não, Nessa. Aí a Vanessa, até então, a Flor não ia votar com a gente. Aí a Flora, independente, o Sasha não é nosso aliado. Aí a Vanessa, mas eu tenho uma certa abertura de conversar com ele, uai. Aí a Flora, porra, tá maluca? Aí a Vanessa, não vai dar em nada não. Aí a Flora, ele simplesmente vai falar pra ela. Dê um tiro no pé, minha filha. Se ele falar pra ela, ela vai somar voto com ele pra votar em você. Não faça nunca mais isso, até porque é um plano nosso. Só endossa o discurso deles e tá dando informação pro Sasha. Basicamente, a Vanessa é colocada contra a parede nesse momento pela Flora. E, gente, vamos combinar? Com razão, né? Porque o que a Vanessa fez em menos de 24 horas foi uma mudança brusca de aliados para votar nessa roça. Veja, nessa reta final da temporada, a gente está percebendo que está rolando isso, né? Eles se juntam para poder votar em uma pessoa específica, por mais que não sejam jogadores do mesmo grupo. Então, é uma coisa meio curiosa que tá rolando nessa temporada, né? Aí, gente, o Albert também conversou com a Flor sobre a roça e revelou voto em Vanessa, mesmo que seja puxado por ela, tá? Aí o Sidney e a Vanessa, que é bom dizer também, eles ontem já estavam se estranhando ao longo do dia, né?
E aí à noite, menina, à noite os dois discutiram. Mas antes de eu te contar como é que foi essa treta, amassa o like aí, meus amores. Estamos aqui com um resumo direto do aeroporto. Tô falando meio baixo aqui pra não, né, atrapalhar a vida de todo mundo. Mas por favor, deixa o seu like, ele ajuda demais aqui na divulgação do nosso resumão das 9, tá bom? Ajuda nós aí, porque estamos se esforçando pra trazer conteúdo pra você, inclusive durante a viagem. Aí, gente, o Sidney, ele e a Vanessa, como eu mencionei, eles já estavam se estranhando desde ontem. E aí, ele e ela discutiram feio, nesse momento que você tá vendo aqui do meu lado. Não quero saber do seu jogo, foi uma coisa que o Sidney falou pra ela, bem ríspido. Só pra gente entender. Eles estavam no quarto, quando o Sidney virou e disse assim: por favor, não me peça mais opinião sobre o seu jogo ou o que você deve fazer. Eu estou te pedindo, não quero mais. Aí, logo na sequência, a Flora chegou e comentou assim: ele não tá concordando mais, hein, Vanessa? Depois a Vanessa virou e falou: a gente não vai concordar sempre, mas você está me descartando assim no jogo, sendo que eu fui a única pessoa que sempre te tratou como prioridade. Mas você acha que a gente sempre estará alinhado? Aí a Flora respondeu: o que eu estou vendo, essa sua aproximação com Sasha para tentar fugir da roça, foi totalmente um tiro no pé de todo mundo desse lado. Você abriu o nosso pensamento para ele, teria dito ali a Flora. Aí eu pergunto para vocês, a Flora é fã ou é hater? A Flora é amiga ou não é? Porque do jeito que ficou aí, parecia que a Flora tava jogando contra a própria Vanessa, que chorou depois da briga com o Sidney, tá? Na verdade não foi bem uma briga, eles discutiram ali por conta desse conflito da questão dos votos, que eu já falei pra você que queimou muito a imagem da Vanessa com o grupão, né? Sobretudo ali também com a amizade dela com a Flora, que nunca foi das melhores, mas que deu uma bela de uma estranhada nesse momento aí, certo? Vanessa chorou depois da discussão. Logo depois também os dois acabaram se resolvendo numa conversa longa na casa da árvore, tá? Eles foram pra lá e lá eles ficaram conversando mais a respeito disso. Tá aí a imagem pra você, né? Essa conversa onde o próprio Sidney deu diversos conselhos pra ela, falando que ela tem que escolher um lado, não pode ficar fazendo isso, não pode ficar dividindo atenção com o rival e aquela coisa toda, né? Depois disso, gente, é bom deixar claro também que o Sidney revelou pra Vanessa que ele não estava em um dia bom, né? E a gente sabe disso porque teve até aquela situação do Gilson quando ele foi na academia e o Sidney, sei lá, bitolou de achar que o Gilson estava abrindo a estratégia do grupo deles para a roça dessa semana. E aí ele chega pro Gilson, até fala com o Gilson não entende nada, e aí antecipadamente o próprio Sidney já começa a pedir desculpa. A gente comentou isso ontem aqui na live das 3 e na live da noite também, certo? Ó, pedi você novamente para deixar o seu like. Se você ainda não clicou no gostei, clica no gostei. Quase uma ASMR, né? Você sabe o que é ASMR? É quando a pessoa fica falando mais ou menos assim perto do microfone. Tem gente que odeia, tá? Mas enfim.